Olá, turma boa, como vai vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor Robson e irei tratar com vocês sobre o tema problemas das cidades latino-americanas, né? América Latina, né? E aí o mapinha aí, produzindo quais países fazem parte desse pedaço de mundo, né, a América Latina. Vamos tentar entender aí quais são os problemas dessas cidades. Aí ele vai trazer um referencial com a Europa, com os Estados Unidos, certo? A gente vai mergulhar aí para a gente trabalhar um pouco com esse tema, ok? Vamos lá. Percurso 8 no seu livro de geografia, certo? Vocês vão pegar o livro, abrir na página lá do percurso 8, certo? Então, os problemas das cidades latino-americanas. Vamos lá. América Latina, urbanização tardia, né? Demorou mais aqui na América Latina. Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação à de países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre os séculos 18 e 20, com a consequente oferta de empregos ocorrida lá, né? Quando começou a urbanização, começou a surgir emprego, e aí o que aconteceu? Atraiu para a cidade a população que vivia no campo, o êxodo rural, né? Quer ver? O povo do campo foi para a cidade em busca de emprego, moradia com condições melhores, né? E aí a taxa de urbanização do Reino Unido em 1960 já era de 88%, 88%, e dos Estados Unidos 70%, da Alemanha 76%. Nesse mesmo ano, o Brasil, a taxa de urbanização era de 45%. Nós ainda estávamos indo nem para a metade, né? A taxa média da América Latina é 40%, portanto a população rural ainda era 60% predominante, né? O Brasil era um país mais rural. Entretanto, enquanto em 2014 a população urbana mundial correspondia a 54% da estimativa para 2050, aponta que deveria atingir 66% na América Latina. A população urbana já era 80% naquele ano e deverá alcançar 89% em 2050. É a região mais urbanizada do mundo, né? Vale falar aqui sobre essa foto aqui do lado, né? Que ela tem a favela e com prédios, né? Olha que favela nos morros, gente. Isso é um absurdo, né? Mas é a realidade de muitas cidades. Olha para essa foto então. A favela parece um desenho, algo surreal, gente. A falta de higiene, né? A falta de saneamento básico, isso causado pelas ocupações irregulares, né? Problemas comuns às grandes cidades latino-americanas. São vários problemas enfrentados pela população urbana dos países da América Latina, como também das cidades africanas asiáticas e em menor escala ou proporção dos Estados Unidos, do Canadá e dos países europeus. Entre os principais problemas enfrentados pela população das grandes cidades latino-americanas, podemos destacar a pobreza, né, que está se vendo como é morar em lugares quando você não tem um recurso, aquele recurso financeiro que você necessita, né? Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, órgãos liberados pela ONU, 24% da população urbana vive abaixo da linha da pobreza, isto é, uma renda familiar insuficiente para atender o conjunto de suas necessidades básicas, o mínimo de sobrevivência, principalmente moradia, né? As pessoas não têm dinheiro para comprar uma casa, aí constrói barracos com resto de madeira, em lugares que não tem nem mínimo condições de sobreviver, né? O mapa aí ele mostra alguns pontos da América Latina, o aglomerado de urbanização. Observe que no nosso país
aquela região ali sul-sudeste sempre estão mais avançados, né? E aí outros problemas, né? O saneamento básico incompleto ou insuficiente, não atendimento à total da população urbana por rede de água, esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana. E isso aí vai gerar mais doença, vai gerar um caos, né, social. O desemprego e o trabalho informal. O desemprego é mais acentuado entre a população jovem, 15 e 29 anos, que em 2016 era 16%. Tal condição leva muito pessoas a exercer o trabalho informal. O que são o trabalho informal? Camelô. Não é o trabalho que não há o registro na carteira. E nós temos muito no Brasil. Hoje nós temos o Uber. Quando você tem um carro, você pode fazer ser Uber, é informal também, né? Então, cresce o número de trabalhos informais, né? A mobilidade urbana com deficiência, ônibus precário, falta de ônibus que demoram, e tudo isso é consequência dessa urbanização tardia e deficiente. Em consequência da multiplicação de veículos individuais, o número deles na América Latina dobrou em apenas 10 anos, 2006 para 2016. E das vias urbanas inadequadas. Cresceu a frota de veículos, mas não se organizou o trânsito, né? As cidades são antigas, ruas pequenas, ruas que eram projetadas para carroça e cavalo, são muito estreitas e não houve uma adequação na cidade. Outro problema pode ser citado: pavimentação, iluminação pública deficiente, má conservação das ruas e avenidas e, sobretudo, crescimento habitacionais precários, que retratam desigualdades sociais e marcam as cidades latino-americanas e outros do mundo. Olha aqui a imagem, né? A imagem já diz tudo aqui. Você tem uma cidade que tem pessoas morando em palafitas, em barracos, né? Sem nenhuma condição de higiene, né? Isso é só uma das consequências dessa. Então, a América Latina, segregação socioespacial e urbana. A imagem que você está vendo aí, ela já diz o que é uma segregação. É a separação. Está aqui, ó. Na imagem você tem, de um lado, o povo rico, capital, quem tem dinheiro, do outro, o povo pobre, que não tem investimento em nada. Olha o esgoto aqui, ó, correndo a céu aberto, né? Olha a precariedade da iluminação pública. Enquanto uns têm placa solar, tem antenas parabólicas, tem piscina, outros é um em cima do outro aqui, ó, os barracos, certo? Então vamos lá. O que é segregação? A separação, né? Significa separação. Falar de segregação socioespacial urbana em geografia ou nas ciências humanas significa que, observando as cidades, podemos perceber que há separação entre zona ou bairros cuja população possui maior renda intermediária, menor renda e baixa renda. Na foto aí você vai ter uma renda alta e uma baixa renda, né? Considerando que o capitalismo, espaços urbanos, lotes, casas, apartamentos, prédios comerciais, etc., é mercadoria de compra e venda como qualquer outra. Quem possui maior renda compra o melhor pedaço de terra, né? O espaço que possui menor renda adquire o pedaço não tão bom como o primeiro. Existem ainda aquelas pessoas ou famílias cujas rendas mal dão para sobreviver e por se instalarem em periferias, em espaços urbanos ou cortiços ou favelas, algumas delas de um lado de construção de alto padrão. E aí na outra foto você vê a diferença, né? Enquanto lá ao fundo temos prédios, edifícios, do lado de cá nós temos casas amontoadas, né? Amontoadas sem uma separação adequada, né? Não foi feito um planejamento para se criar essa cidade. E ele explica ali o que é cortiço. Também é uma casa de cômodo
é uma habitação coletiva, onde mora muita gente em um determinado cômodo. Né? A cidade é, então, expressão visível da desigualdade social entre seus moradores. Bairros de classes sociais abastadas, povo de dinheiro, médias e baixa. Vê-se assim os espaços urbanos na América Latina, como em outras regiões do mundo, são produzidos e organizados segundo a renda dos seus habitantes. Se você tem, você mora num bom lugar. Se você não tem, se você tem mais ou menos, vai morar num lugar mais meia boca. Agora, se você não tem, se prepara para morar num lugar pior. E sabe, com falta de saneamento, falta de transporte, tudo. Habitações precárias, favelas, alagados e zonas de risco. Segundo a CEPAL, em 2016, a total de população da América Latina e no Caribe, 18% das pessoas moravam em habitações precárias, que recebem diversas denominações. Aqui no Brasil nós temos favelas, no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mocambos, no Recife, alagados e palafitas, em Salvador. A palafitas é essa aqui, gente, que vocês estão vendo aqui do lado. Ó. A palafitas são essas coisinhas aqui. Ó. São barracos submersos. Ali passa córrego, passa esgoto embaixo. Isso são as palafitas. Natal e Manaus, barriadas no Peru, né? Barriadas no Peru, Calapampas no Chile e etc. Englobando todas com as denominações de favela, tais habitações são construídas em alguns casos próximas a bairros de classe média e alta, nas periferias da cidade, em encostas de morros, próximas às várzeas e rios, utilizando o resto de materiais que foram descartados pelos habitantes da cidade. Como forma de sobrevivência social, essas moradias são única alternativa para o que resta para as pessoas e família. Por outro lado, elas evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer a desigualdade social. Infelizmente, se investe, mas investe pouco em políticas públicas. E aí a classe pobre, o trabalhador que não tem dinheiro, tem uma expectativa de vida boa, vai viver do resto daquela parte da cidade que tem as pessoas mais abastadas, infelizmente, né? Aí ele vai dar um gráficozinho aqui, México e Argentina e Brasil, porcentagem da população em condições de pobreza. Olha aí, de pobres na população total. No México, 50,6%, na Argentina 30,3% e no Brasil 13,3%. Em pobreza extrema, na Argentina 17,5%, na Argentina 6,1%, aliás, no México 17,5% e no Brasil 4,2%. Né? Diz que no sistema econômico e social em que vivemos, as oportunidades são iguais para todos, ou seja, que neles todos têm oportunidade de acesso à educação, saúde e moradia, ao emprego, ao lazer, ao rendimento suficiente para viver de modo digno e sem privações de bens, serviços essenciais, etc. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não. A gente sabe muito bem que o que há no papel é uma coisa, mas o que tem na vida é totalmente diferente. Né? Entretanto, não se consideram que as condições de vida entre pessoas e famílias são muito desiguais. Algumas possuem condições confortáveis, com acesso a bens e serviços essenciais, enquanto para outras conviver com escassez e privações, caracterizando a pobreza e até mesmo a miséria. Isso acontece não porque querem, mas porque faltaram a essas pessoas oportunidade ou condições oferecidas pelo Estado e pela sociedade para sair de tal situação. Veja a tabela 3, a questão da pobreza, a população no México, Argentina e Brasil. Essa tabela que está aqui do lado explicando, né? Infelizmente, o que há no papel é que garantia que todos, principalmente no Brasil, você tem direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, mas não é assim. Que se você não tem oportunidade de emprego, se o que manda hoje são as pessoas que têm dinheiro, que pouco se importa para aquelas que vivem na miséria. Agora, atualmente mesmo, a miséria e a fome está crescendo, está aumentando. Né? Então, olha para essa foto aqui do lado, essa desenho, que vocês vão entender
Isso acontece, isso é um desenho, mas isso é a realidade em muitas cidades. Está aqui o povo pobre vivendo em lixo, em lugares insalubres, enquanto observa a beleza e contempla a beleza das grandes cidades, dos prédios, né? Isso é a realidade. Faltou para essas pessoas um pouco mais de atenção, políticas públicas que pudessem ajudar eles a ter um padrão de vida diferente, né? Infelizmente não foi assim. Na América Latina, os movimentos sociais, aí vai surgir os movimentos sociais, né? Fazem parte da história dos países latino-americanos, enfim, no fim do século XX, ao início do século XXI. Destaca-se aqui esses movimentos, né? Formados ou não por meio de organização não governamentais, ONGs, são organizações não governamentais, luta por várias causas e corresponde ao movimento reivindicatórios, muitas vezes de confronto com o Estado. Então, nós temos aí a reforma agrária, movimento de trabalhadores sem terra, né? Habitação, movimento de trabalhadores sem teto, emprego, frente de desempregados, Eva Perón, e movimento independente de aposentados e desempregados na Argentina. Direitos humanos, Comissão Pastoral da Terra no Brasil, a Voz na Praça de Maio da Argentina. Direitos dos povos indígenas, Confederação Nacional de Indígenas do Equador, CONAB, Confederação Nacional de Indígenas na Amazônia Equatorial, CONFENAI, movimentos da Mapuches no Chile e na Argentina, e movimentos zapatista no México. Outras causas como defesa de meio ambiente, erradicação do trabalho infantil, educação de qualidade para todos e a proteção aos idosos. Direitos das mulheres também são representados pelos movimentos sociais da América Latina. Então esses movimentos eles têm como base sempre buscar a defesa daquela população que necessita de um auxílio, né? Os movimentos sem terra lutam por o direito à terra para produzir comida, alimento. O sem teto, movimentos sem teto, MTST, luta para que as pessoas possam ter moradias, né? Porque para o ser humano uma vida digna tem que ter um trabalho, moradia e os meios de sobreviver, né? E aí vem outros meios, movimentos aí relacionados em outros países, né? Então, resumindo aqui, né, o que a gente se propôs a estudar nesse capítulo, termino a aula, esperando vocês na próxima aula, mas antes eu quero deixar um aviso para que vocês, apenas um conselho, para que vocês sempre estejam lendo os livros, os conteúdos para uma melhor aprendizagem, certo? E se preparando para as atividades futuras, certo? Então espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau para todos. Vamos lá.